Olá, para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo novidades para você que nos acompanha. E hoje eu estou com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o projeto de arborização realizada, doações de mudas para incentivar o crescimento verde, hoje aqui no Entrevistas DPE. Sabe por quê? Porque o nosso estado de Roraima ele vem enfrentando altas temperaturas e ao longo dos períodos de seca, não é novidade, mas a arborização surge como uma solução simples e eficaz para ajudar a reduzir o calor e a melhorar a qualidade do ar. E hoje eu estou aqui com o seu José Alexandre Faustino, representante do projeto Pau Brasil, e vai falar para a gente na íntegra sobre esse projeto lindo que ele vem realizando. E seja muito bem-vindo, seu José Alexandre, ao Entrevistas DPE. Na verdade, se alguém tem que agradecer, somos nós por essa oportunidade. Ficamos muito honrados, falando em nome da nossa equipe, porque, como a senhora sabe, ninguém faz nada sozinho. Muito boa tarde, senhores telespectadores dessa tão dignífica rádio, vamos dizer assim. E para a gente é uma satisfação muito grande. Prazer é todo nosso em recebê-lo. E para nosso começo de conversa, seu Alexandre, como é que surgiu o projeto e o que motivou a sua criação? Esse projeto já está em andamento há mais de 3 anos, na verdade, né? O que nos motivou foi uma viagem que fizemos também no município de Pernambuco, chamado Carpina. Somos oriundos de lá, somos pernambucanos, já estamos aqui em Boa Vista, Roraima, há 40 anos praticamente. Somos filhos daqui, nos consideramos, né? E tem uma ONG lá chamada Reflorestando Carpina, e de uma amiga nossa de infância, e com 5, 6 filhos, né? E ela administra uma ONG. Né? Então vimos o serviço dela, onde ela sai plantando árvores frutíferas em vários órgãos, né? Em vários estabelecimentos, tudinho. Isso também nos incentivou. E principalmente nos incentivou também o subtenente Filho, da Polícia Militar do Estado de Roraima, onde na ativa ele também fazia esse mesmo serviço aqui no estado, muito conhecido, recebeu prêmios da prefeitura. Então isso daqui nos incentivou a fazer alguma coisa no mesmo ritmo, no mesmo rumo, vamos dizer assim, né? É um projeto, posso continuar? Pode, fica à vontade. vontade. É um projeto que a primeira muda foi plantada no dia 3 de maio de 2022, tá? Portanto, agora dia 3 de maio fizeram 3 anos, que poucas pessoas sabem que o dia 3 de maio é comemorado em todo o território nacional o Dia do Pau Brasil. O dia da árvore que deu origem ao nome de uma nação. Que poucos sabem também que o Brasil é o único país do mundo que tem um nome oriundo de uma árvore, devido à cor da tinta que era retirada de seu caule, que é o vermelho cor de brasa, que advém o Brasil. Olha que coisa linda. E a gente está aqui com a amostra, um pedaço do Pau Brasil, coisas que a gente estava comentando, seu Alexandre, anteriormente, que a gente só via nos livros. E hoje eu estou aqui tocando num pedaço maciço de Pau Brasil. É uma madeira muito linda. É uma madeira nobre, É uma madeira nobre, na verdade, inclusive poucos sabem também, né? Poucas pessoas sabem. Ela tem uma coloração bonita, né? Isso é dela mesmo, só está passado o verniz, né? Que coisa linda. Então, poucos sabem que o pau-brasil é uma árvore centenária, que segundo a literatura conta, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram a árvore de pau-brasil com 25, 30 metros de altura, né? Que tem a raiz pivotante, né, que é aquela raiz que cresce para baixo, para quem não sabe, que coloca um fruto que não é comestível, que quando essa vagem abre lá em cima, dependendo da altura do vento, da altura da árvore, né, e do vento, joga a semente a 20, 30 metros de distância. Então é muito difícil fazer muda. Né. Poucas pessoas sabem que existe o falso pau-brasil, que é a sibipiruna, né, poucas pessoas vendem como se fosse, muitas pessoas compram como se fosse, muitas pessoas agem de má fé. Né. Então, devido a isso também, estamos com algumas ideias aqui, se der tempo aqui, vamos passar adiante aqui. E seu Alexandre, agora me surgiu uma curiosidade. Nos rios do Amazonas, igarapés, a gente vê muito assim, quando passa na TV, nas redes sociais, a coloração da água dos rios, avermelhada. Isso dá-se conforme a madeira, né? Na verdade, pelo que temos conhecimento, né, fugindo um pouco do nosso projeto, temos conhecimento que aquela cor escura naquelas águas são as folhas, que apodrecem, né, e torna aquela coloração escura, na verdade. O laço né? mais intenso, é das folhas das plantas, já que o inverno aqui na Amazônia é muito intenso, né? Então, isso é que temos conhecimento. Mas que não tem nada a ver com o pau-brasil. Tá ok? Mas ele gera uma tinta também. Sim, justamente. Justamente por causa do nome do nosso país, né, que é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore, foi por causa dessa tinta, que era uma tinta muito nobre no momento, né, na época de 1500, 1600. Né? Então, foi muito levada para lá, por causa da nobreza da árvore, né, que é uma árvore que é protegida por lei federal,
né? Que ela não pode ser cortada depois de plantada, ela pode ser podada. Então teve um período, né, que temos conhecimento que essa tinta foi considerada extinta também, por ser muito levada para lá por causa da tinta, que era retirada, é uma tinta nobre, e que só quem usava era a nobreza e o clero, né? Segundo os livros, né? Olha só. Conta isso aí, né? E hoje também muito utilizada aí por muitos, né? Principalmente pelos povos indígenas, o genipapo, né? Também. Genipapo. Inclusive, Tudo nós extraído da natureza. estamos produzindo um licor de genipapo para ajudar o projeto também. Nossa, deve ser uma delícia. Trouxemos até uma garrafa para fazermos um brinde aqui no final. Nossa, que maravilha! Tudo isso é o senhor que faz? Nós fazemos, né? Porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? Na verdade, a gente temos uma equipe, né? Temos uma equipe de conselheiros, tem a nossa equipe que criamos o projeto, temos os colaboradores, né? Temos as pessoas que são... Nós temos 3 tipos de parceiro no projeto. Temos o parceiro efetivo, direto e indireto. O que significa? O direto, o parceiro efetivo é aquele que plantou a muda de pau-brasil, que colocou a planta no seu habitat, onde ela vai viver a vida dela, já que é uma árvore que é protegida por lei federal, que em 1988, na década de 80, a Lei 6.607, ela instituiu a árvore do Congresso Nacional, institucionalizou a árvore do pau-brasil como árvore nacional e foi homologado pelo presidente da República, Ernesto Geisel, né? Então é uma árvore que é protegida por lei federal. Ela não pode ser cortada depois de plantada. Olha só. É uma árvore que é oriunda da Mata Atlântica, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, a literatura conta que do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte era o que dava, né? Do litoral para o interior, 120 km, 130 km, era o pau que dava de árvores, né? De pau-brasil. E devido àquela cor vermelha, que os índios se pintavam, na verdade, né? E descobriram que era a tinta daquela árvore e foi muito levada para Portugal, para a Espanha, para os holandeses levaram daqui também, né? Então ela entrou em fase de extinção, né? Inclusive tem um período que ela foi considerada extinta e foi redescoberta em Pernambuco, né? Então agora estamos plantando aqui no estado de Orleans, já temos conhecimento pela quantidade de mudas que já plantamos. O nosso projeto ele envolve tanto o órgão municipal, estadual, federal, empresa privada, agronegócio, pontos turísticos, famílias tradicionais. É um projeto que engrandece a cidade de Boa Vista, o estado de Roraima, engrandece o governo federal, vamos dizer assim, porque plantamos em órgãos federais também, né? Fazendeiros, agricultores também que tiverem interesse de plantar pau, eles estão plantando. E já temos hoje, ao todo, plantadas 93 mudas, né? Olha que bacana. Então isso é muito bom, na verdade. Recentemente foi plantada uma muda, a mais recente muda que foi plantada foi na Pé Nova Amazônia, no sítio Boa Esperança, de número 93, e de número 92 foi plantado por Sua Excelência, o governador do estado de Roraima, senhor Antônio Dinário, a 22ª muda, que foi um sucesso. Nossa, que maravilha. É um projeto importantíssimo. O senhor falou comentou que o projeto ele já tem mais de 3 anos, né? Quais foram os principais desafios enfrentados nesse período? Sempre temos, né? Nós tivemos, logo quando foi a 6ª muda plantada, uma boa pergunta. Fica aqui o nosso muito obrigado, em nome da nossa equipe. Quando plantamos a 6ª muda, logo no começo, né, tivemos ao todo 3 estresses, que consideramos muito desmotivado no momento, mas agora a gente viu que é muito grande. A primeira mulher que abraçou nossa causa foi a doutora Juliana Castro. A doutora Juliana Castro, para quem não sabe, pessoal, ela é delegada de polícia e hoje ela é diretora da Academia de Polícia, onde plantou a nossa 6ª muda. E depois desse plantio ficou muito conhecido porque foi filmado no drone, tudo é filmado, tudo é registrado, porque filmado e registrando e divulgando, nós encontramos uma maneira de divulgar o projeto, claro, divulgar a cidade de Boa Vista, divulgar o estado de Roraima, né? Fazer boas e saudáveis amizades, evidentemente, né? E divulgarmos principalmente a árvore que deu origem no nome da nossa nação, que é o pau-brasil. Para que não venha a se tornar no início, no futuro, né? Só conhecido em livros, né? Em filmes, né? Exato. E não venha se tornar extinto, né? Então a primeira mulher que abraçou nossa causa foi a doutora Juliana, fica aqui o nosso muito obrigado, resiste. E depois foi plantada a 6ª muda, logo no início, nos ligaram lá de Pernambuco. Né? Fizeram uma ligação para a gente de Pernambuco, perguntando, dizendo que era da fundação, era umas 5h30 da tarde, perguntando se aqui era Roraima ou era Rondônia, porque, como bem sabemos, muita gente ainda confunde Roraima com Rondônia, por causa do RR e RO. Isso. E por causa do Rio Branco também, que influi, né? Então nós dissemos que falaram que era da Fundação Nacional do Pau-Brasil, não sabíamos nem que existia, né? Da fundação, receber uma ligação da fundação é complicado, né? A princípio pensávamos que fosse trote. E perguntou se aqui era Boa Vista ou Roraima. Olha, aqui é Roraima, que fica a 228 km da fronteira com a Venezuela e fica a 117 km aproximadamente com a fronteira com a Guiana. Aqui é Roraima, acima da linha do Equador, depois de umas zonas do extremo norte do país. Especificou tudo. Colocamos logo o pingo nos is, né? É aquele velho ser para fazer que façamos bem feito, né? Então, eu disse, Alexandre, um pouco que a presidente da fundação quer falar com o senhor. O nome da presidente até hoje é Dona Ana, está a presidente Dona Ana, que passou a ser uma conselheira também do nosso projeto. Nós temos alguns conselheiros, na verdade.
e ela fez uns elogios. O senhor Alexandre, parabéns pelo seu projeto em Roraima. Já interrompi a senhora que eu nem conhecia, né? Dona Ana, na verdade, meu projeto, nosso projeto, que nós somos uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Deixei isso bem claro. E deixamos claro também que o nosso projeto não tem nada a ver com política. Deixei isso bem claro também nesse bate-papo. Tem nada a ver com associação, com sindicato, com ONG. O projeto é nosso, nós assinamos embaixo. Até não quer dizer que uma associação, uma ONG não queira plantar uma muda de pau-brasil do nosso projeto, que não vai plantar sim. Mas que não temos nenhum vínculo, tá ok? Com esses órgãos, principalmente com política. Nos dias atuais, política pesa muito. Então achamos por bem fazer dessa maneira para que o projeto flua melhor. E está fluindo. Então ela nos deu um elogio para a nossa equipe desse projeto e tem acompanhado, que tudo é colocado na mídia. Posso continuar, né? Pode, fica à vontade. Tudo é colocado na mídia, ela acompanhou esse vídeo que foi feito através de um drone, que vamos mandar também para a empresa aqui. Aproveitar, logo no final, para não esquecer, nós temos um presente aqui para a empresa. Na verdade, 2. Me lembre, se não vou esquecer, depois de Covid, diabetes. A gente fica meio complicado, fica meio esquecido, né? Muita gente ficou assim, faz parte. Faz parte. Principalmente depois que passamos de meio-dia. Exato. Que o sol começa a se pôr e a gente começa a descer a escada, né? Então, ela deu os parabéns, né? Sabendo do projeto, tudinho, dessa ideia que está... Na verdade, não era nem projeto ainda. Estavam divulgando. E ela me deu algumas orientações. É a mulher que mais entende de pau-brasil no planeta. Nossa. Ela perguntou se nós sabíamos que o pau-brasil se fazia presente em todas as orquestras do mundo. Só falávamos não, né? Que é o arco do violino. Poucas pessoas sabem que o arco do violino é feito do pau-brasil. Porque foi a única fibra que deu para fazer aquele material, né? Aí ela perguntou se sabíamos que dava um fruto. Não sabíamos. Falou sobre se sabíamos que o pau-brasil tinha raiz pivotante. E quase que nós perguntava quem é esse cara. Ela disse, não, a raiz pivotante é aquela raiz que cresce para baixo, é a raiz principal da planta, né? Ela falou se a gente sabia que existia o falso pau-brasil. Nós não sabíamos de nada, estávamos cru, né? Vamos dizer assim. Que é a cibipiruna, como bem falamos agora, né? Que é a árvore que muita gente vende como se fosse, mas a gente compra como se fosse, muita gente age de má fé, né? Ela falou, inclusive, que em 1901, tem no Google, deve ter em algum lugar, o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro plantou, tem uma avenida chamada Rio Branco, eu não conheço o Rio de Janeiro, não conhecemos, né? Sempre falando em nome da nossa equipe, claro. Não conhecemos o Rio de Janeiro. Ela disse que tem uma avenida muito comprida lá, tipo a Viriróia aqui, em NH6, que o prefeito, em 1908, plantou várias mudas de pau-brasil. Dezenas, com 1,5 m, 2 metros. E o jornalista que não gostava dele, sabe como é que é o jornalista, né? Faz parte. Ele ficou de cócora embaixo do pé de pau-brasil daquele, disse que esperar de cócora deitado, porque demora muito a crescer. Porque o pau-brasil tem um crescimento lento, muito lento, né? E o prefeito ficou chateado e mandou o trator passar por cima de tudinho e arrancou tudo. Poxa, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas é assim. Mesmo. E como estávamos falando, o pau-brasil, pessoal, para quem não sabe, tem um crescimento muito lento. Muita gente confunde o pau-brasil com um pau-rainha. Não é. Pau-rainha é uma coisa, pau-brasil é outra. Tá ok? Então, nosso projeto... Então, estamos plantando já. Por exemplo, como tem um crescimento lento no governo passado, doutor Neudo Campos, ele plantou, tomamos conhecimento, claro, que ele plantou várias mudas de pau-brasil aqui no estado de Roraima, em vários estabelecimentos educacionais, e todas elas estão na mesma altura, 7,5 metros, 8 metros, né? Quando o Brasil completou 500 anos, portanto, há 25 anos atrás, né? Então, nós tivemos a ideia de catalogar todas essas árvores de pau-brasil, que não tem nada a ver com o nosso projeto, estamos catalogando para as pessoas saberem, né? Que é uma muda de pau-brasil que não pode ser cortada. Tá ok? Trouxemos a placa aqui para bater uma foto com a senhora, olha com a empresa. Só, muito bacana. E tivemos a ideia. Posso continuar? Pode, fica à vontade. Depois posso continuar, a senhora corta, né? Pode, tá. Fale à vontade, então, as falas são suas. Tá. Nós tivemos a ideia de disponibilizarmos 5 mudas para cada município do estado de Roraima. Nosso projeto ele tem 5 objetivos. Né? O primeiro objetivo, fazer renascer o espírito patriota nessa geração e nas futuras gerações. Porque se nós, pessoas adultas hoje, a grande parte das pessoas não sabem, né? Perguntar para essa juventude hoje por que no Brasil, poucos vão saber responder. Né? Poucos sabem que o Brasil é o único país do mundo que tem um nome oriundo de uma árvore, devido à cor da tinta que era retirada do seu calo, como bem falamos agora, né? Então tivemos a ideia de... Estamos plantando, na verdade. O primeiro objetivo é esse. O segundo objetivo, fazer boas e saudáveis amizades. Estamos fazendo, não só aqui, mas em todo o Brasil. Né? Terceiro objetivo, fazer com que Boa Vista e o estado de Roraima seja reconhecido a nível nacional. Porque a imprensa escrita falar de televisada, não todas, vamos deixar isso bem claro, né? Fez as pessoas que nunca vieram aqui pensar que para cá só tem índio, jacaré, jabuti, cobra, garimpo, lavrado, né? Infelizmente, né? E nós bem sabemos, na verdade, nós sabemos que Boa Vista é a melhor capital do país, como consideramos, e o estado de Roraima é o melhor estado da federação, o melhor estado da federação. Então tivemos a ideia, né? Porque tudo advém de ideias.
Essa cadeira que o amigo está escutando, essa reportagem agora está sentado, essa poltrona, foi alguém que teve uma ideia no passado de fazer uma poltrona, uma cadeira, né? Então as boas ideias a gente acata, as mais a gente descarta. Exato. Então tivemos a ideia de disponibilizar, já estamos produzindo nossas próprias mudas. Que maravilha. Então tivemos a ideia de disponibilizarmos 5 mudas para cada município do estado de Roraima, né? Como são 15 municípios, são 75 mudas. Já foi plantado no Cantá, no município do Cantá, no município do Bonfim, no município de Caracaraí, em São Luís de Mauá. Nosso projeto já está atravessando fronteiras, já foi plantado mudas no nosso projeto no Rio Grande do Sul, né? Já foi plantado em Alagoas, Maceió, Manaus, Amazonas, né? Estamos nessa patamar. Terceiro objetivo, o quarto objetivo, fazer com que o nosso projeto se estenda para o mundo, né? Que já estamos divulgando, amigos nossos que moraram aqui, moram no Canadá, em Portugal, estão divulgando. E o quinto, que é o primordial de tudo isso, fazer com que a árvore é o protagonista de tudo isso, vamos dizer assim. A árvore do pau-brasil não venha cair no esquecimento, né? Estamos divulgando. Que maravilha. E o projeto ele é descrito como um único no Brasil, né? É porque nós falamos único em todo o Brasil, isso é bom deixar bem claro, porque, pô, você já viajou todo o Brasil, muita gente pode pensar assim. Ele é único em todo o Brasil, por quê, pessoal? Não temos, sem sombra de dúvidas, falamos sempre isso com muita segurança. Porque quando vem alguém em qualquer empresa, ou qualquer órgão público ou privado, falar de projeto, falar de ideias, né? Ele vai contar uma história e no final vai pedir alguma coisa. Geralmente pede. E o nosso projeto, né, ele vai dar alguma coisa de presente, né? Além de uma muda de pau-brasil, que é o protagonista, vai dar também nesses eventos assim de apresentação, de plantio, dar de presente também ou uma muda de jabuticaba, ou uma muda de pitaia, ou uma muda de ora pronobis, ou uma muda de babosa, Nossa, ou uma muda de ginipapo. que maravilha. Então, isso é o diferencial também que faz com que ele seja único em todo o país. É único em todo o país, porque nós não temos fins lucrativos, né? Isso é um hobby para a gente. Por quê? Como a senhora bem sabe, os amigos que estão nos escutando bem sabem, a gente se aposenta, principalmente homem, né? Principalmente quando é da área de segurança. Se aposenta e fica no dominó, no baralho, no xadrez, gostamos de tudo isso, na sinuca, né? Nada contra, na verdade, mas o sangue coalha. Então, achamos por bem fazermos alguma coisa com mais incentivo. Antes de começarmos esse projeto, sentamos na mesa, a nossa equipe sentou na mesa e temos que fazer alguma coisa grande, né? Por quê? Porque as raras vezes que Boa Vista e Roraima aparecem na mídia nacional são fatos que denigrem a imagem do Estado. Denigrem a imagem da cidade de Boa Vista, né? E denigrem, consequentemente, a imagem do povo que vive aqui. Exatamente. Então, achamos por bem fazer alguma coisa grande. Para que as pessoas que, quando ligarem para cá de outro estado, parabenizando os amigos aqui por esse projeto, né? Dando os parabéns, nós já vamos nos dar por satisfeitos. Exatamente. Algo que enalteça a nossa cidade, Com né? certeza. Que seja lembrado aí com uma boa lembrança. Com certeza. Com um ato bonito, principalmente esse do projeto que o senhor vem trabalhando aí. E fala pra gente o que torna tão diferente de outras iniciativas. Primeiro, é o nosso empenho, vamos dizer assim, né? Porque a partir do momento que nós não precisamos de patrocinadores, precisamos de parceiro, qual é a diferença? O patrocinador, geralmente, ele quer um retorno. Ele quer nem que seja uma propaganda, né? E o parceiro, para a gente, é quando ele planta a muda de pau-brasil e se compromete em cuidar. E nós nos comprometemos com ele a dar toda a assistência técnica, tanto nas mudas de pau-brasil, que nós produzimos os adubos, né? E tanto nas placas também que colocamos também. Tá certo? Então isso já é diferente em tudo. É um diferencial, né? É um né? diferencial. E sem contar que temos uma brincadeira também, né? No final, que criamos essa brincadeira para tornar diferente, para incentivar, nós já passamos de meio-dia, né? Que o sol já começou a se pôr, já começamos a ser escada, fazer exercício físico. Nós queremos uma brincadeira de fazermos 10 flexões. Né? Uma brincadeira saudável, sadia, não é para humilhar ninguém, muito pelo contrário, para incentivar os jovens, né? Fazer exercício físico. Porque se aposenta, fica no dominó, no baralho, no xadrez e o sangue coalha. Né? Então pagamos 10 flexões, 10, 12, onde enaltecemos o órgão que está plantando, né? Enaltecemos o projeto ambiental e patriótico para o Brasil, que é o norte do país, enaltecemos a cidade de Boa Vista, as pessoas que vivem aqui na cidade de Boa Vista, como sempre falamos, a melhor cidade do país, enaltecemos o povo do estado de Roraima. Né? Exatamente. Então essa é uma brincadeira, tá certo? Que o torna diferente também. Tá ok? Essa é a nossa ideia. E é uma brincadeira gostosa, né? Esse projeto, quando além de o senhor estar fazendo o replantio aí do pau-brasil, né? Indo atrás das instituições, levando a muda das plantas, e não só esse, mas também o senhor faz com outras plantas também, né? O senhor oferece mudas de plantas. E o senhor gosta muito de plantas. Nós fazemos. Que tipos de plantas o senhor tem? Inclusive, tem até uma Vinha brincadeira me falando aqui. Ali no corredor, eu fiquei Não, fica assim. tranquila. Porque quem gosta tanto de plantas, verdade. chega Inclusive, já fica tem assim. até um fato que deixar isso claro também, que uma das professoras... Sua mulher da mudinha. É uma das professoras, não sei se foi numa brincadeira de mau gosto, né? Mas faz parte. Sim. Né? Aí, uma reunião, né? Eu trabalhava no colégio militarizado, era monitor, e fui exonerado porque me recusei a tomar vacina, mas isso é outra história, tá?
Então a professora, não sei se foi uma brincadeira de mau gosto, ela disse, eu falei para meu marido que tinha um militar aqui que adorava planta e ele achou foi graça. A gente ficou um pouco chateado tudinho, mas a resposta vem na ponta da língua, né? E nós dissemos para ela, disse, a senhora não se esqueça de dizer que nós gostamos de mulher também. E de mulher carismática. Não é mulher bonita nem feia, não, é carismática. Acho que ela não entendeu muito bem, mas é assim que funciona. Né? Mas faz parte. Né? Esse foi o primeiro entrave que tivemos, né? Do plantar as dificuldades que tivemos, que a senhora perguntou logo no começo, respondendo, voltando lá atrás. O primeiro problema que tivemos foi quando plantamos a sexta muda, e Dona Ana, na conversa com a Dona Ana, da Fundação Nascimento, não concluí ainda, depois a senhora muda tudo aí, né, ajeita, né? E ela disse, tomou conhecimento de algumas aulas sobre o pau-brasil, né? Falou, perguntou se a gente já tinha conversado com o senhor prefeito, né? A senhora está chutando? Perguntou se a gente já tinha tido uma audiência com o senhor prefeito. Nós falamos, já fomos lá 2, 3 vezes, não conseguimos falar com ele, porque trava ali na frente. E ela nos deu aquela sempre orientação, né? Nunca mais fale com um chefe de gabinete, com um secretário, fale com o titular do órgão. Porque se o chefe de gabinete não for com sua cara, o prefeito nunca vai saber que você passou lá. Então são orientações muito claras, muito diretas, né? Então, e nessa conversa com a Dona Ana, foram quase 3 horas de conversa, e ela disse, senhor Alexandre, é verdade que o senhor com sua equipe aí tem interesse em transformar Boa Vista na capital do pau-brasil, que a ideia era essa, é fazer com que a pessoa viesse da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, Maceió, Manaus, Amazonas, de qualquer estado ou capital, viesse visitar Boa Vista, Roraima, e quando voltasse lá, dissesse, eu nunca vi uma capital, um estado, para ter tanto pau-brasil, meu amigo. Todo órgão público que chegasse, tinha um pau-brasil plantado. E nesse tempo, meus amigos, não era só órgão municipal, estadual e federal. Não tinha nada de agronegócio, não tinha nada de pontos turísticos, não tinha nada de famílias tradicionais, não tinha nada de lugares públicos, desde que tivesse segurança. E foi aí a primeira dorzinha de cabeça, que ela disse, seu Alexandre, a capital do pau-brasil já existe. Então esse foi o nosso primeiro estresse, vamos dizer assim, né? E nós sempre perguntamos aonde e aonde. Ela disse aqui em Pernambuco, aqui em São Lourenço da Mata. Eu disse, mas aonde? Aqui na década de 80, 70, o meu pai, o senhor Roldão, que foi o fundador da Fundação Nacional do Pau-Brasil, vocês vão ver, consultar depois, ele plantou 50 mil mudas na barragem de Tapacurá de pau-brasil. E 50 mil mudas é muita muda. Eu até perguntei, não são 5 mil, não, são 50 mil mudas, tudo catalogado e registrado. Nossa! Então ficou o nosso primeiro dor de cabeça, né? Ficou o primeiro estresse. E vamos falar com a nossa equipe, Dona Tudo, a gente fala com a equipe, com alguns conselheiros, não todos. E ela disse, então nós falamos, né? Dona Ana, só que São Lourenço da Mata não é capital, é município. Eu sei porque eu sou pernambucano. E é vizinho do município onde eu morava. Olha só. Aí ela disse, não, senhor Alexandre, mas é simbólico. É feito Olinda, capital do frevo, é feito Caruaru, capital do forró. Mas se o senhor quiser colocar aí, nós achamos por bem informar por questão de ética. Então, falamos com ela que ia colocar, ver o estado. Então, esse foi o nosso primeiro dor de cabeça. Essa segunda, numeração procede? Foram mesmo é verdade, é verdade. Tem tudo no Google. Olha só. Fundação Nacional do Pau-Brasil. Então, e depois dessa conversa, tudo ficou aquele clima, e ela disse que depois, na reunião no dia anterior, num telão lá, uma reunião extraordinária, ela tinha um presente para nosso projeto. Ela tinha à nossa disposição 600 mudas de pau-brasil. Quer dizer, a história já mudou de conversa, né? Quer dizer, já mudou de rumo, vamos dizer assim, né? Ganhamos 600 mudas de pau-brasil, da Fundação Nacional do Pau-Brasil, que nunca chegaram, nunca conseguimos trazer. Nossa! Porque ela disse, olha, o senhor vai ter que dar seu jeito para levar para Roraima. Então plantamos a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 11ª, na 12ª, fomos na base aérea apresentar o projeto, que achamos por bem apresentarmos e já faríamos o quê? Perguntava se tinha um avião para trazer as mudas de pau-brasil de lá para cá, e a gente já juntava fome com a vontade de comer. Né? A princípio pegamos logo um chá de banco, 1h40, que faz parte. Nossa. E na nossa vez, o comandante não podia nos receber, que ia sair, o subcomandante, e deixou um assessor dele para nos receber, nossa segunda dor de cabeça. Né? E fomos recebidos por um suboficial, muita gente boa, tudinho. E quando a gente está bem vestido, bem trajado, a gente está bem apresentado, o tratamento é outro. E a gente tinha passado uma brilhantina no sapato, tudinho, muito dela. O atendimento foi VIP, lá na base aérea de Boa Vista, aqui no estado de Roraima. E falamos do projeto, da ideia de plantar pau-brasil, perguntou onde já tínhamos plantado na Brigada, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar, no maior colégio do estado de Roraima, Monteiro Lobato. E falamos dele se achando por mim, e a gente queria falar com o comandante para ver se conseguia trazer as mudas de pau-brasil que a gente tinha conseguido de presente. E ele pegou nosso telefone e disse que o comandante ia chamar a gente. E nesse momento ele perguntou como era o nome dessa ideia, desse projeto. E nós perguntamos para ele, nome? Você não tem nome não? Eu disse, tem não, mas a gente só quer plantar. A gente estava amadurecendo naquele momento, e foi aí que ele deu aquele palpite, né? Que veio muito em boa hora tudinho, mas no momento a gente ficou chateado. Meu amigo, coloca o nome.
Olá, para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo novidades para você que nos acompanha. E hoje eu estou com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o projeto de arborização realizada, doações de mudas para incentivar o crescimento verde, hoje aqui no Entrevistas DPE. Sabe por quê? Porque o nosso estado de Roraima ele vem enfrentando altas temperaturas e ao longo dos períodos de seca, né, não é novidade, mas a arborização surge como uma solução simples e eficaz para ajudar a reduzir o calor e a melhorar a qualidade do ar. E hoje eu estou aqui com o seu José Alexandre Faustino, representante do projeto Pau Brasil, e vai falar para a gente na íntegra sobre esse projeto lindo que ele vem realizando. E seja muito bem-vindo, seu José Alexandre, ao Entrevistas DPE. Na verdade, se alguém tem que agradecer, somos nós por essa oportunidade. Ficamos muito honrados, falando em nome da nossa equipe, porque, como a senhora sabe, ninguém faz nada sozinho. Muito boa tarde, senhores telespectadores dessa tão dignífica rádio, vamos dizer assim. E para a gente é uma satisfação muito grande. Prazer é todo nosso em recebê-lo. E para nosso começo de conversa, seu Alexandre, como é que surgiu o projeto e o que motivou a sua criação? Esse projeto já está em andamento há mais de 3 anos, na verdade, né? O que nos motivou foi uma viagem que fizemos também no município de Pernambuco, chamado Carpina. Somos oriundos de lá, somos pernambucanos, já estamos aqui em Boa Vista, Roraima, há 40 anos praticamente. Somos filhos daqui, nos consideramos, né? E tem uma ONG lá chamada Reflorestando Carpina, e de uma amiga nossa de infância, e com 5, 6 filhos, né? E ela administra uma ONG. Né? Então vimos o serviço dela, onde ela sai plantando árvores frutíferas em vários órgãos, né? Em vários estabelecimentos, tudinho. Isso também nos incentivou. E principalmente nos incentivou também o subtenente Filho, da Polícia Militar do Estado de Roraima, onde na ativa ele também fazia esse mesmo serviço aqui no estado, muito conhecido, recebeu prêmios da prefeitura. Então, isso daqui nos incentivou a fazer alguma coisa no mesmo ritmo, no mesmo rumo, vamos dizer assim, né? É um projeto, posso continuar? Pode, fica à vontade. vontade. É um projeto que a primeira muda foi plantada no dia 3 de maio de 2022, tá? Portanto, agora dia 3 de maio fizeram 3 anos, que poucas pessoas sabem que o dia 3 de maio é comemorado em todo o território nacional o Dia do Pau Brasil. O dia da árvore que deu origem a uma nação. Que poucos sabem também que o Brasil é o único país do mundo que tem um nome oriundo de uma árvore, devido à cor da tinta que era retirada do seu caule, que é o vermelho cor de brasa, que advém o Brasil. Olha que coisa linda. E a gente está aqui com a amostra, né, um pedaço do Pau Brasil, coisas que a gente estava comentando, né, seu Alexandre, anteriormente, que a gente só via nos livros. E hoje eu estou aqui tocando num pedaço maciço de Pau Brasil. É uma madeira muito linda. É uma madeira nobre, né? É uma madeira nobre, na verdade, inclusive poucos sabem também, né? Poucas pessoas sabem. Ela tem uma coloração bonita, né? Isso é dela mesmo, só está passado o verniz, né? Que coisa linda. Então, poucos sabem que o pau-brasil é uma árvore centenária, que segundo a literatura conta, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram a árvore de pau-brasil com 25, 30 metros de altura, né? Que tem a raiz pivotante, né, que é aquela raiz que cresce para baixo, para quem não sabe, que coloca um fruto que não é comestível, que quando essa vagem abre lá em cima, dependendo da altura do vento, da altura da árvore, né, e do vento, joga a semente a 20, 30 metros de distância. Então é muito difícil fazer muda. Né. Poucas pessoas sabem que existe o falso pau-brasil, que é a sibipiruna, né, poucas pessoas vendem como se fosse, muitas pessoas compram como se fosse, muitas pessoas agem de má fé. Né. Então, devido a isso também, estamos com algumas ideias aqui, se der tempo aqui, vamos passar adiante aqui. E seu Alexandre, agora me surgiu uma curiosidade. Nos rios do Amazonas, igarapés, a gente vê muito assim, quando passa na TV, nas redes sociais, a coloração da água dos rios, avermelhada. Isso dá-se conforme a madeira, né? Na verdade, pelo que temos conhecimento, né, fugindo um pouco do nosso projeto, temos conhecimento que aquela cor escura naquelas águas são as folhas, que apodrecem, né, e torna aquela coloração escura, na verdade. O laço, né, é mais intenso, é das folhas das plantas, já que o inverno aqui na Amazônia é muito intenso, né? Então, isso é que temos conhecimento. Mas que não tem nada a ver com o pau-brasil. Tá ok? Mas ele gera uma tinta também. Sim, justamente. Justamente por causa do nome do nosso país, né, que é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore, foi por causa dessa tinta, que era uma tinta muito nobre no momento, né, na época de 1500, 1600. Né? Então, foi muito levada para lá,
por causa da nobreza da árvore, né? Que é uma árvore que é protegida por lei federal, né? Que ela não pode ser cortada depois de plantada, ela pode ser podada. Então teve um período, né, que temos conhecimento que essa tinta foi considerada, foi considerada extinta também, por ser muito levada para lá por causa da tinta, que era retirada, é uma tinta nobre, e que só quem usava era a nobreza e o clero, né? Segundo os livros, né? Olha só. Conta isso aí, né? E hoje também muito utilizada aí por muitos, né? Principalmente pelos povos indígenas, o genipapo, né? Também. Genipapo. Inclusive, Tudo nós extraído da natureza. Estamos produzindo um licor de genipapo para ajudar o projeto também. Nossa, tá, deve okay? ser uma delícia. Trouxemos até uma garrafa para fazermos um brinde aqui no final. Nossa, que maravilha! Tudo isso é o senhor que faz? Nós fazemos, né? Porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? Na verdade, a gente temos uma equipe, né? Temos uma equipe de conselheiros, tem a nossa equipe que criamos o projeto, temos os colaboradores, né? Temos as pessoas que são... Nós temos 3 tipos de parceiro no projeto. Temos o parceiro efetivo, direto e indireto. O que significa? O direto, o parceiro efetivo é aquele que plantou a muda de pau-brasil, que colocou a planta no seu habitat, onde ela vai viver a vida dela, já que é uma árvore que é protegida por lei federal. Que em 1908, na década de 80, a Lei 6.607... ela instituiu a árvore do Congresso Nacional, institucionalizou a árvore do pau-brasil como árvore nacional e foi homologado pelo presidente da República, Ernesto Geisel, né? Então é uma árvore que é protegida por lei federal. Ela não pode ser cortada depois de plantada. Olha só. É uma árvore que é oriunda da Mata Atlântica, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, a literatura conta que do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte era o que dava, né? Do litoral para o interior, 120 km, 130 km, era o pau que dava de árvores, né? De pau-brasil. E devido àquela cor vermelha, que os índios se pintavam, na verdade, né? E descobriram que era a tinta daquela árvore e foi muito levada para Portugal, para a Espanha, para os holandeses levaram daqui também, né? Então ela entrou em fase de extinção, né? Inclusive tem um período que ela foi considerada extinta e foi redescoberta em Pernambuco, né? Então agora estamos plantando aqui no estado de Orleans, já temos conhecimento pela quantidade de mudas que já plantamos. O nosso projeto ele envolve tanto órgão municipal, estadual, federal, empresa privada, agronegócio, pontos turísticos, famílias tradicionais. É um projeto que engrandece a cidade de Boa Vista, o estado de Roraima, engrandece o governo federal, vamos dizer assim, porque plantamos em órgãos federais também, né? Fazendeiros, agricultores também que tiverem interesse de plantar baú, eles estão plantando. E já temos hoje, ao todo, plantadas 93 mudas, né? Olha que bacana. Então isso é muito bom, na verdade. Recentemente foi plantada uma muda, a mais nova, a mais recente muda que foi plantada foi na Pé Nova Amazônia, no sítio Boa Esperança, de número 93, e o número 92 foi plantado por Sua Excelência, o governador do estado de Roraima, senhor Antônio Dinário, a 22ª muda, que foi um sucesso. Nossa, que maravilha. É um projeto importantíssimo. O senhor falou comentou que o projeto ele já tem mais de 3 anos, né? Quais foram os principais desafios enfrentados nesse período? Sempre temos, né? Nós tivemos, logo quando foi a 6ª muda plantada, uma boa pergunta. Fica aqui o nosso muito obrigado, em nome da nossa equipe. Quando plantamos a 6ª muda, logo no começo, né, tivemos ao todo 3 estresses, que consideramos muito desmotivado no momento, mas agora a gente viu que é muito grande. A primeira mulher que abraçou nossa causa foi a doutora Juliana Castro. A doutora Juliana Castro, para quem não sabe, pessoal, ela é delegada de polícia e hoje ela é diretora da Academia de Polícia, onde plantou a nossa 6ª muda. E depois desse plantio ficou muito conhecido porque foi filmado no drone, tudo é filmado, tudo é registrado, porque filmado e registrando e divulgando, nós encontramos uma maneira de divulgar o projeto, claro, divulgar a cidade de Boa Vista, divulgar o estado de Roraima, né? Fazer boas e saudáveis amizades, evidentemente, né? E divulgarmos principalmente a árvore que deu origem no nome da nossa nação, que é o pau-brasil. Para que não venha a se tornar no início, no futuro, né? Só conhecido em livros, né? Em filmes, né? Exato. E não venha a se tornar extinto, né? Então a primeira mulher que abraçou nossa causa foi a doutora Juliana, fica aqui o nosso muito obrigado, resisto. E depois foi plantada a 6ª muda, logo no início, nos ligaram lá de Pernambuco. Né? Fizeram uma ligação para a gente de Pernambuco, perguntaram, dizendo que era da fundação, nós éramos 5h30 da tarde, perguntando se aqui era Roraima ou era Rondônia, porque, como bem sabemos, muita gente ainda confunde Roraima com Rondônia, por causa do RR e RO. Isso. E por causa do Rio Branco também, que influi, né? Então nós dissemos que falaram que era da Fundação Nacional do Pau-Brasil, não sabíamos nem que existia, né? Da fundação, receber uma ligação de uma fundação é complicado, né? A princípio pensávamos que fosse trote. E perguntou se aqui era Boa Vista ou Roraima. Olha, aqui é Roraima, que fica a 228 km da fronteira com a Venezuela e fica a 117 km aproximadamente com a fronteira com a Guiana. Aqui é Roraima, acima da linha do Equador, depois de Amazonas, no extremo norte do país. Especificou tudo. Colocamos logo o pingo nos is, né? É aquele velho ser para fazer que façamos bem feito, né? Então, disse Alexandre um pouco que a presidente da fundação quer falar com o senhor. O nome da presidente até hoje é Dona Ana, está a presidente Dona Ana, que passou a ser uma conselheira também do nosso projeto.
Nós temos alguns conselheiros, na verdade. E ela fez uns elogios. Senhor Alexandre, parabéns pelo seu projeto em Roraima. Já interrompi a senhora que eu nem conhecia, né? Dona Ana, na verdade, meu projeto, nosso projeto, que nós somos uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Deixei isso bem claro. E deixamos claro também que o nosso projeto não tem nada a ver com política. Deixei isso bem claro também nesse bate-papo. Tem nada a ver com associação, com sindicato, com ONG. O projeto é nosso, nós assinamos embaixo. Até não quer dizer que uma associação, uma ONG não queira plantar uma muda de pau-brasil do nosso projeto, que não vai plantar sim. Mas que não temos nenhum vínculo, tá ok? Com esses órgãos, principalmente com política. Nos dias atuais, política pesa muito. Então achamos por bem fazer dessa maneira para que o projeto flua melhor. E está fluindo. Então ela nos deu um elogio para a nossa equipe desse projeto e tem acompanhado, porque tudo é colocado na mídia. Posso continuar, né? Pode, fica à vontade. Tudo é colocado na mídia, ela acompanhou esse vídeo que foi feito através de um drone, que vamos mandar também para a empresa aqui. Aproveitar, logo no final, para não esquecer, nós temos um presente aqui para a empresa. Na verdade, 2. Me lembre, senão vou esquecer, depois de Covid, diabetes. A gente fica meio complicado, fica meio esquecido, né? Muita gente mas faz ficou parte. assim, faz parte. Faz parte. Principalmente depois que passamos de meio-dia. Exato. Que o sol começa a se pôr e a gente começa a descer a escada, né? Então, ela deu os parabéns, né? Sabendo do projeto, tudinho, dessa ideia que está... Na verdade, não era nem projeto ainda. Estavam divulgando. E ela me deu algumas orientações. É a mulher que mais entende de pau-brasil no planeta. Nossa. Ela perguntou se nós sabíamos que o pau-brasil se fazia presente em todas as orquestras do mundo. Só falávamos não, né? Que é o arco do violino. Poucas pessoas sabem que o arco do violino é feito do pau-brasil. Porque foi a única fibra que deu para fazer aquele material, né? Aí ela perguntou se sabíamos que dava um fruto. Não sabíamos. Falou sobre se sabíamos que o pau-brasil tinha raiz pivotante. E quase que nós perguntava quem é esse cara. Ela disse, não, a raiz pivotante é aquela raiz que cresce para baixo, é a raiz principal da planta, né? Ela falou se a gente sabia que existia o falso pau-brasil. Nós não sabíamos de nada, estávamos cru, né? Vamos dizer assim. Que é a cibipiruna, como bem falamos agora, né? Que é a árvore que muita gente vende como se fosse, mas a gente compra como se fosse, muita gente age de má fé, né? Ela falou, inclusive, que em 1901, tem no Google, deve ter em algum lugar, o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro plantou, tem uma avenida chamada Rio Branco, eu não conheço o Rio de Janeiro, não conhecemos, né? Sempre falando em nome da nossa equipe, claro. Não conhecemos o Rio de Janeiro. Ela disse que tem uma avenida muito comprida lá, tipo a Virirói aqui, em NH6, que o prefeito, em 1901, ele plantou várias mudas de pau-brasil. Dezenas, com 1,5 metro, 2 metros. E o jornalista que não gostava dele, sabe como é que é o jornalista, né? Faz parte. Ele ficou de cócora embaixo do pé de pau-brasil daquele, disse que esperar de cócora deitado, porque demora muito a crescer. Porque o pau-brasil tem um crescimento lento, muito lento, né? E o prefeito ficou chateado e mandou o trator passar por cima de tudinho e arrancou tudo. Poxa. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas é assim. Mesmo. E como estávamos falando, o pau-brasil, pessoal, para quem não sabe, tem um crescimento muito lento. Muita gente confunde o pau-brasil com um pau-rainha. Não é. Pau-rainha é uma coisa, pau-brasil é outra. Tá ok? Então, nosso projeto... Então, estamos plantando já. Por exemplo, como tem um crescimento lento no governo passado, doutor Neudo Campos, ele plantou, tomamos conhecimento, claro, que ele plantou várias mudas de pau-brasil aqui no estado de Roraima, em vários estabelecimentos educacionais, e todas elas estão na mesma altura, 7,5 metros, 8 metros, né? Quando o Brasil completou 500 anos, portanto, há 25 anos atrás, né? Então, nós tivemos a ideia de catalogar todas essas árvores de pau-brasil, que não tem nada a ver com o nosso projeto, estamos catalogando para as pessoas saberem, né? Que é uma muda de pau-brasil que não pode ser cortada. Tá ok? Trouxemos a placa aqui para bater uma foto com a senhora, olha, com a empresa. Só, muito bacana. E tivemos a ideia. Posso continuar? Pode, fica à vontade. Depois, posso continuar, a senhora corta, né? Pode, tá. Fale à vontade, então, as falas são suas. Tá. Nós tivemos a ideia de disponibilizarmos 5 mudas para cada município do estado de Roraima. Nosso projeto ele tem 5 objetivos, né? O primeiro objetivo, fazer renascer o espírito patriota nessa geração e nas futuras gerações. Porque se nós, pessoas adultas hoje, a grande parte das pessoas não sabem, né? Perguntar para essa juventude hoje por que no Brasil, poucos vão saber responder, né? Poucos sabem que o Brasil é o único país do mundo que tem um nome oriundo de uma árvore, devido à cor da tinta que era retirada do seu calo, como bem falamos agora, né? Então tivemos a ideia de... Estamos plantando, na verdade. O primeiro objetivo é esse. O segundo objetivo, fazer boas e saudáveis amizades. Estamos fazendo, não só aqui, mas em todo o Brasil, né? Terceiro objetivo, fazer com que Boa Vista e o estado de Roraima seja reconhecido a nível nacional. Porque a imprensa escrita, falar de televisada, não todas, vamos deixar isso bem claro, né? Fez as pessoas que nunca vieram aqui pensar que para cá só tem índio, jacaré, jabuti, cobra, garimpo, lavrado, né? Infelizmente, né? E nós bem sabemos, na verdade, nós sabemos que Boa Vista é a melhor capital do país, como consideramos, e o estado de Roraima é o melhor estado da federação, o melhor estado da federação. Então tivemos a ideia, né? Porque tudo advém de ideias.
Essa cadeira que o amigo está escutando, essa reportagem agora está sentado, essa poltrona, foi alguém que teve uma ideia no passado de fazer uma poltrona, uma cadeira, né? Então as boas ideias a gente acata, as mais a gente descarta. Exato. Então tivemos a ideia de disponibilizar, já estamos produzindo nossas próprias mudas. Que maravilha! Então tivemos a ideia de disponibilizarmos 5 mudas para cada município do estado de Roraima, né? Como são 15 municípios, são 75 mudas. Já foi plantado no Cantá, no município do Cantá, no município do Bonfim, no município de Caracaraí, em São Luís de Unauá. Nosso projeto já está atravessando fronteiras, já foi plantado mudas no nosso projeto no Rio Grande do Sul, né? Já foi plantado em Alagoas, Maceió, Manaus, Amazonas, né? Estamos nessa patamar. Terceiro objetivo, o quarto objetivo, fazer com que o nosso projeto se estenda para o mundo, né? Que já estamos divulgando, amigos nossos que moraram aqui, moram no Canadá, em Portugal, estão divulgando. E o quinto, que é o primordial de tudo isso, fazer com que a árvore é o protagonista de tudo isso, vamos dizer assim. A árvore do pau-brasil não venha cair no esquecimento, né? Estamos divulgando. Que maravilha. E o projeto ele é descrito como um único no Brasil, né? É porque nós falamos único em todo o Brasil, isso é bom deixar bem claro, porque, bom, você já viajou todo o Brasil, muita gente pode pensar assim. Ele é único em todo o Brasil, por quê, pessoal? Não temos, sem sombra de dúvidas, falamos sempre isso com muita segurança. Porque quando vem alguém em qualquer empresa, ou qualquer órgão público ou privado, falar de projeto, falar de ideias, né? Ele vai contar uma história e no final vai pedir alguma coisa. Geralmente pede. E o nosso projeto, ele vai dar alguma coisa de presente, né? Além de uma muda de pau-brasil, que é o protagonista, vai dar também nesses eventos assim de apresentação, de plantio, dar de presente também ou uma muda de jabuticaba, ou uma muda de pitaia, ou uma muda de ora pronobis, ou uma muda de babosa, Nossa, ou uma muda de ginipapo. que maravilha. Então, isso é o diferencial também que faz com que ele seja único em todo o país. É único em todo o país, porque nós não temos fins lucrativos, né? Isso é um hobby para a gente. Por quê? Como a senhora bem sabe, os amigos que estão nos escutando bem sabem, a gente se aposenta, principalmente homem, né? Principalmente quando é da área de segurança. Se aposenta e fica no dominó, no baralho, no xadrez, gostamos de tudo isso, na sinuca, né? Nada contra, na verdade, mas o sangue coalha. Então, achamos por bem fazermos alguma coisa com mais incentivo. Antes de começarmos esse projeto, sentamos na mesa, a nossa equipe sentou na mesa e temos que fazer alguma coisa grande, né? Por quê? Porque as raras vezes que Boa Vista e Roraima aparecem na mídia nacional são fatos que denigrem a imagem do Estado, denigrem a imagem da cidade de Boa Vista, né? E denigrem, consequentemente, a imagem do povo que vive aqui. Exatamente. Então, achamos por bem fazer alguma coisa grande, para que as pessoas que, quando ligarem para cá de outro estado, parabenizando os amigos aqui por esse projeto, né? Dando os parabéns, nós já vamos nos dar por satisfeito. Exatamente, né? Algo que enalteça a nossa cidade, com né? certeza. Que seja lembrado aí com uma boa lembrança. Com certeza. Com um ato bonito, principalmente esse do projeto que o senhor vem trabalhando aí. E fala pra gente o que torna tão diferente de outras iniciativas. Primeiro, é o nosso empenho, vamos dizer assim, né? Porque a partir do momento que nós não precisamos de patrocinadores, precisamos de parceiro, qual é a diferença? O patrocinador, geralmente, ele quer um retorno. Ele quer nem que seja uma propaganda, né? E o parceiro para a gente é quando ele planta a muda de pau-brasil e se compromete em cuidar. E nós nos comprometemos com ele a dar toda a assistência técnica, tanto nas mudas de pau-brasil, que nós produzimos os adubos, né? E tanto nas placas também que colocamos também. Tá certo? Então isso já é diferente em tudo. É um diferencial, né? É um diferencial. E sem contar que temos uma brincadeira também, né? No final, que criamos essa brincadeira para tornar diferente, para incentivar, nós já passamos de meio-dia, né? Que o sol já começou a se pôr, já começamos a ser escada, fazer exercício físico. Nós queremos uma brincadeira de fazermos 10 flexões. Né? Uma brincadeira saudável, sadia, não é para humilhar ninguém, muito pelo contrário, para incentivar os jovens, né? Fazer exercício físico. Porque se aposenta, fica no dominó, no baralho, no xadrez e o sangue coalha. Né? Então pagamos 10 flexões, 10 12, onde enaltecemos o órgão que está plantando, né? Enaltecemos o projeto ambiental e patriótico para o Brasil, que chama do norte do país, enaltecemos a cidade de Boa Vista, as pessoas que vivem aqui na cidade de Boa Vista, como sempre falamos, a melhor cidade do país, e enaltecemos o povo do estado de Roraima. Né? Exatamente. Então essa é uma brincadeira, tá certo? Que o torna diferente também. Tá, ok? Essa é a nossa ideia. E é uma brincadeira gostosa, né? Esse projeto, quando além de o senhor estar fazendo o replantio aí do pau-brasil, né? Indo atrás das instituições, levando a muda das plantas, e não só esse, mas também o senhor faz com outras plantas também, né? O senhor oferece mudas de plantas. E o senhor gosta muito de plantas. Nós fazemos. Que tipos de planta o senhor tem? Inclusive, tem até uma Vinha brincadeira me falando aqui. Ali no corredor, chega, eu fiquei assim. Tranquilo. Porque quem gosta tanto de plantas, chega inclusive, já fica tem assim. até um fato aqui, deixar isso claro também, que uma das professoras... Só mulher da mudinha. É uma das professoras, não sei se foi numa brincadeira de mau gosto, né? Mas faz parte. Sim. Né? Aí, uma reunião, né? Eu trabalhava no colégio militarizado, era monitor, e fui exonerado porque me recusei a tomar vacina, mas isso é outra história, tá?
Então a professora, não sei se foi uma brincadeira de mau gosto, ela disse, eu falei para o meu marido que tinha um militar aqui que adorava planta e ele achou foi graça. A gente ficou um pouco chateado tudinho, mas a resposta vem na ponta da língua, né? E nós dissemos para ela, a senhora não se esqueça de dizer que nós gostamos de mulher também. E de mulher carismática. Não é mulher bonita nem feia, não, é carismática. Acho que ela não entendeu muito bem, mas é assim que funciona. Né? Mas faz parte. Né? Esse foi o primeiro entrave que tivemos, né? Do plantar as dificuldades que tivemos, que a senhora perguntou logo no começo, respondendo, voltando Sim. lá atrás. O primeiro problema que tivemos foi quando plantamos a cesta muda, e Dona Ana, na conversa com a Dona Ana, da Fundação Nossa, não concluí ainda, depois a senhora muda tudo aí, né, ajeita, né? E ela disse, tomou conhecimento de algumas aulas sobre o pau-brasil, né? Falou, perguntou se a gente já tinha conversado com o senhor prefeito, né? A senhora está chutando? Perguntou se a gente já tinha tido uma audiência com o senhor prefeito. Nós falamos, olha, já fomos lá 2, 3 vezes, não conseguimos falar com ele, porque trava ali na frente. E ela nos deu aquela sempre orientação, né? Nunca mais fale com um chefe de gabinete, com um secretário, fale com o titular do órgão. Porque se o chefe de gabinete não for com sua cara, o prefeito nunca vai saber que você passou lá. Então são orientações muito claras, muito diretas, né? Então, e nessa conversa com a Dona Ana, foram quase 3 horas de conversa, e ela disse, senhor Alexandre, é verdade que o senhor com sua equipe aí tem interesse em transformar Boa Vista na capital do pau-brasil, que a ideia era essa, é fazer que a pessoa viesse da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, Maceió, Manaus, Amazonas, de qualquer estado ou capital, viesse visitar Boa Vista, Roraima, e quando voltasse lá, dissesse, eu nunca vi uma capital, um estado, para ter tanto pau-brasil, meu amigo. Todo órgão público que chegasse, tinha um pau-brasil plantado. E nesse tempo, meus amigos, não era só órgão municipal, estadual e federal. Não tinha nada de agronegócio, não tinha nada de pontos turísticos, não tinha nada de famílias tradicionais, não tinha nada de lugares públicos, desde que tivesse segurança. E foi aí a primeira dorzinha de cabeça, que ela disse, senhor Alexandre, a capital do pau-brasil já existe. Então esse foi o nosso primeiro estresse, vamos dizer assim, né? E nós sempre perguntamos aonde e aonde. Ela disse aqui em Pernambuco, aqui em São Lourenço da Mata. Eu disse, mas aonde? Aqui na década de 80, 70, o meu pai, senhor Roldão, que foi o fundador da Fundação Nacional do Pau-Brasil, vocês vão ver, consultar depois, ele plantou 50 mil mudas na barragem de Itapacurá de pau-brasil. E 50 mil mudas é muita muda. Eu até perguntei, não são 5 mil, não, são 50 mil mudas, tudo catalogado e registrado. Nossa! Então ficou o nosso primeiro dor de cabeça, né? Ficou aquela... o primeiro estresse. E vamos falar com a nossa equipe, dona tudo, a gente fala com a equipe, com alguns conselheiros, não todos. E ela disse, então nós falamos, né? Dona Ana, só que São Lourenço da Mata não é capital, é município. Eu sei porque eu sou pernambucano. E é vizinho do município onde eu morava. Olha só. Aí ela disse, não, senhor Alexandre, mas é simbólico. É feito Olinda, capital do frevo, é feito Caruaru, capital do forró. Mas se o senhor quiser colocar aí, nós achamos por bem informar por questão de ética. Então, falamos com ela que ia colocar, ver o estado. Então, esse foi o nosso primeiro dor de cabeça. Essa segunda, numeração procede? Foram mesmo é verdade, é verdade. Tem tudo no Google. Olha só. Fundação Nacional do Pau-Brasil. Então, e depois dessa conversa, tudo ficou aquele clima. E ela disse que depois, na reunião no dia anterior, num telão lá, uma reunião extraordinária, ela tinha um presente para nosso projeto. Ela tinha à nossa disposição 600 mudas de pau-brasil. Quer dizer, a história já mudou de conversa, né? Quer dizer, já mudou de rumo, vamos dizer assim, né? Ganhamos 600 mudas de pau-brasil, da Fundação Nacional do Pau-Brasil, que nunca chegaram, nunca conseguimos trazer. Nossa! Porque ela disse, olha, o senhor vai ter que dar seu jeito para levar ele para Roraima. Então plantamos a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 11ª, na 12ª, fomos na base aérea apresentar o projeto, que achamos por bem apresentarmos e já faríamos o quê? Perguntava se tinha um avião para trazer as mudas de pau-brasil de lá para cá, e a gente já juntava fome com a vontade de comer. Né? A princípio, pegamos logo um chá de banco, 1h40, que faz parte. Nossa. E na nossa vez, o comandante não podia nos receber, que ia sair, o subcomandante, e deixou um assessor dele para nos receber, nossa segunda dor de cabeça. Né? E fomos recebidos por um suboficial, muita gente boa, tudinho, e quando a gente está bem vestido, bem trajado, a gente está bem apresentado, o tratamento é outro. E a gente tinha passado uma brilhantina no sapato, tudinho, muito dela. O atendimento foi VIP, lá na base aérea de Boa Vista, aqui no estado de Roraima. E falamos do projeto, da ideia de plantar pau-brasil, perguntou onde já tínhamos plantado na Brigada, na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar, no maior colégio do estado de Roraima, Monteiro Lobato. E falamos dele se achando por mim, e a gente queria falar com o comandante para ver se conseguia trazer as mudas de pau-brasil que a gente tinha conseguido de presente. E ele pegou nosso telefone e disse que o comandante ia chamar a gente. E nesse momento ele perguntou como era o nome dessa ideia, desse projeto. E nós perguntamos para ele, esse nome? Você não tem nome não? Eu disse, tem não, mas a gente só quer plantar. A gente estava amadurecendo naquele momento, e foi aí que ele deu aquele palpite, né? Que veio muito em boa hora tudinho, mas no momento...
Olá, para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo novidades para você que nos acompanha. E hoje eu estou com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o projeto de arborização realizada, doações de mudas para incentivar o crescimento verde, hoje aqui no Entrevistas DPE. Sabe por quê? Porque o nosso estado de Roraima ele vem enfrentando altas temperaturas e ao longo dos períodos de seca, né, não é novidade, mas a arborização surge como uma solução simples e eficaz para ajudar a reduzir o calor e a melhorar a qualidade do ar. E hoje eu estou aqui com o seu José Alexandre Faustino, representante do projeto Pau Brasil, e vai falar para a gente na íntegra sobre esse projeto lindo que ele vem realizando. E seja muito bem-vindo, seu José Alexandre, ao Entrevistas DPE. Na verdade, se alguém tem que agradecer, somos nós por essa oportunidade. Ficamos muito honrados, falando em nome da nossa equipe, porque, como a senhora sabe, ninguém faz nada sozinho. Muito boa tarde, senhores telespectadores dessa tão dignífica rádio, vamos dizer assim. E para a gente é uma satisfação muito grande. Prazer é todo nosso em recebê-lo. E para nosso começo de conversa, seu Alexandre, como é que surgiu o projeto e o que motivou a sua criação? Esse projeto já está em andamento há mais de 3 anos, na verdade, né? O que nos motivou foi uma viagem que fizemos também no município de Pernambuco, chamado Carpina. Somos oriundos de lá, somos pernambucanos, já estamos aqui em Boa Vista, Roraima, há 40 anos praticamente. Somos filhos daqui, nos consideramos, né? E tem uma ONG lá chamada Reflorestando Carpina, e de uma amiga nossa de infância, e com 5, 6 filhos, né? E ela administra uma ONG. Né? Então vimos o serviço dela, onde ela sai plantando árvores frutíferas em vários órgãos, né? Em vários estabelecimentos, tudinho. Isso também nos incentivou. E principalmente nos incentivou também o subtenente Filho, da Polícia Militar do Estado de Roraima, onde na ativa ele também fazia esse mesmo serviço aqui no estado, muito conhecido, recebeu prêmios da prefeitura. Então isso daqui nos incentivou a fazer alguma coisa no mesmo ritmo, no mesmo rumo, vamos dizer assim, né? É um projeto, posso continuar? Pode, fica à vontade. vontade. É um projeto que a primeira muda foi plantada no dia 3 de maio de 2022, tá? Portanto, agora dia 3 de maio fizeram 3 anos, que poucas pessoas sabem que o dia 3 de maio é comemorado em todo o território nacional o Dia do Pau Brasil. O dia da árvore que deu origem a uma nação. Que poucos sabem também que o Brasil é o único país do mundo que tem um nome oriundo de uma árvore, devido à cor da tinta que era retirada de seu caule, que é o vermelho cor de brasa, que advém o Brasil. Olha que coisa linda. E a gente está aqui com a amostra, né, um pedaço do Pau Brasil, coisas que a gente estava comentando, né, seu Alexandre, anteriormente, que a gente só via nos livros. E hoje eu estou aqui tocando num pedaço maciço de Pau Brasil. É uma madeira muito linda. Uma madeira nobre, uma madeira nobre, na verdade, inclusive poucos sabem também, né? Poucas pessoas sabem. Ela tem uma coloração bonita, né? Isso é dela mesmo, só está passado o verniz, né? Que coisa linda. Então, poucos sabem que o pau-brasil é uma árvore centenária, que segundo a literatura conta, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram a árvore de pau-brasil com 25, 30 metros de altura, né? Que tem a raiz pivotante, né? Que é aquela raiz que cresce para baixo, para quem não sabe, que coloca um fruto que não é comestível, que quando essa vagem abre lá em cima, dependendo da altura do vento, da altura da árvore, né? E do vento, joga a semente a 20, 30 metros de distância. Então é muito difícil fazer muda, né? Poucas pessoas sabem que existe o falso pau-brasil, que é a sibipiruna, né? Poucas pessoas vendem como se fosse, muitas pessoas compram como se fosse, muitas pessoas agem de má fé, né? Então, devido a isso também, estamos com algumas ideias aqui. Se der tempo aqui, vamos passar adiante aqui. E, seu Alexandre, agora me surgiu uma curiosidade. Nos rios do Amazonas, igarapés, a gente vê muito assim, quando passa na TV, nas redes sociais, a coloração da água dos rios, avermelhada. Isso dá-se conforme a madeira, né? Na verdade, pelo que temos conhecimento, né, fugindo um pouco do nosso projeto, temos conhecimento que aquela cor escura naquelas águas são as folhas, que apodrecem, né? E torna aquela coloração escura, na verdade. O laço né? É mais intenso, das folhas das plantas, já que o inverno aqui na Amazônia é muito intenso, né? Então, isso é que temos conhecimento. Mas que não tem nada a ver com o pau-brasil. Tá ok? Mas ele gera uma tinta também. Sim, justamente. Justamente por causa do nome do nosso país, né? Que é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore. Foi por causa dessa tinta, que era uma tinta muito nobre no momento, né? Na época de 1500, 1600, né? Então foi muito levada para lá,
por causa da nobreza da árvore, né? Que é uma árvore que é protegida por lei federal, né? Que ela não pode ser cortada depois de plantada, ela pode ser podada. Então teve um período, né? Que temos conhecimento que essa tinta foi considerada extinta também, por ser muito levada para lá por causa da tinta, que era retirada, é uma tinta nobre, e que só quem usava era a nobreza e o clero, né? Segundo os livros, né? Olha só. Conta isso aí, né? E hoje também muito utilizada aí por muitos, né? Principalmente pelos povos indígenas, o genipapo, né? Também. Genipapo. Inclusive, Tudo nós extraído da natureza. Estamos produzindo um licor de genipapo para ajudar o projeto também. Nossa, deve ser uma delícia. Trouxemos até uma garrafa para fazermos um brinde aqui no final. Nossa, que maravilha! Tudo isso é o senhor que faz? Nós fazemos, né? Porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? Na verdade, a gente temos uma equipe, né? Temos uma equipe de conselheiros, tem a nossa equipe que criamos o projeto, temos os colaboradores, né? Temos as pessoas que são... Nós temos 3 tipos de parceiro no projeto. Temos o parceiro efetivo, direto e indireto. O que significa? O direto, o parceiro efetivo é aquele que plantou a muda de pau-brasil, que colocou a planta no seu habitat, onde ela vai viver a vida dela, já que é uma árvore que é protegida por lei federal. Que em 1908, na década de 80, a Lei 6.607... ela instituiu a árvore do Congresso Nacional, institucionalizou a árvore do pau-brasil como árvore nacional e foi homologado pelo presidente da República, Ernesto Geisel, né? Então é uma árvore que é protegida por lei federal. Ela não pode ser cortada depois de plantada. Olha só. É uma árvore que é oriunda da Mata Atlântica, né? Que quando os portugueses chegaram aqui, a literatura conta que do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte era o que dava, né? Do litoral para o interior, 120 km, 130 km, era o pau que dava de árvores, né? De pau-brasil. E devido àquela cor vermelha, que os índios se pintavam, na verdade, né? E descobriram que era a tinta daquela árvore e foi muito levada para Portugal, para a Espanha, para os holandeses levaram daqui também, né? Então ela entrou em fase de extinção, né? Inclusive tem um período que ela foi considerada extinta e foi redescoberta em Pernambuco, né? Então agora estamos plantando aqui no estado de Orleans, já temos conhecimento pela quantidade de mudas que já plantamos. O nosso projeto ele envolve tanto o órgão municipal, estadual, federal, empresa privada, agronegócio, pontos turísticos, famílias tradicionais. É um projeto que engrandece a cidade de Boa Vista, o estado de Roraima, engrandece o governo federal, vamos dizer assim, porque plantamos em órgãos federais também, né? Fazendeiros, agricultores também que tiverem interesse de plantar pau, eles estão plantando. E já temos hoje, ao todo, plantadas 93 mudas, né? Olha que bacana. Então isso é muito bom, na verdade. Recentemente foi plantada uma muda, a mais recente muda que foi plantada foi na Pé Nova Amazônia, no sítio Boa Esperança, de número 93, e de número 92 foi plantado por Sua Excelência, o governador do estado de Roraima, senhor Antônio Dinário, a 22ª muda, que foi um sucesso. Nossa, que maravilha. É um projeto importantíssimo. O senhor comentou que o projeto ele já tem mais de 3 anos, né? Quais foram os principais desafios enfrentados nesse período? Sempre temos, né? Nós tivemos, logo quando foi a 6ª muda plantada, uma boa pergunta. Fica aqui o nosso muito obrigado, em nome da nossa equipe. Quando plantamos a 6ª muda, logo no começo, né, tivemos ao todo 3 estresses, que consideramos muito desmotivado no momento, mas agora a gente viu que é muito grande. A primeira mulher que abraçou nossa causa foi a doutora Juliana Castro. A doutora Juliana Castro, para quem não sabe, pessoal, ela é delegada de polícia e hoje ela é diretora da Academia de Polícia, onde plantou a nossa 6ª muda. E depois desse plantio ficou muito conhecido porque foi filmado no drone, tudo é filmado, tudo é registrado, porque filmado e registrando e divulgando, nós encontramos uma maneira de divulgar o projeto, claro, divulgar a cidade de Boa Vista, divulgar o estado de Roraima, né? Fazer boas e saudáveis amizades, evidentemente, né? E divulgarmos principalmente a árvore que deu origem no nome da nossa nação, que é o pau-brasil. Para que não venha a se tornar no início, no futuro, né? Só conhecido em livros, né? Em filmes, né? Exato. E não venha a se tornar extinto, né? Então a primeira mulher que abraçou nossa causa foi a doutora Juliana, fica aqui o nosso muito obrigado, resisto. E depois foi plantada a 6ª muda, logo no início, nos ligaram lá de Pernambuco, né? Fizeram uma ligação para a gente de Pernambuco, perguntaram, dizendo que era da fundação, eram umas 5h30 da tarde, perguntando se aqui era Roraima ou era Rondônia, porque, como bem sabemos, muita gente ainda confunde Roraima com Rondônia, por causa do RR e RO. Isso. E por causa do Rio Branco também, que influi, né? Então nós dissemos que falaram que era da Fundação Nacional do Pau-Brasil, não sabíamos nem que existia, né? Da fundação, receber uma ligação de uma fundação é complicado, né? A princípio pensávamos que fosse trote. E perguntou se aqui era Boa Vista ou Roraima. Olha, aqui é Roraima, que fica a 228 km da fronteira com a Venezuela e fica a 117 km aproximadamente com a fronteira com a Guiana. Aqui é Roraima, acima da linha do Equador, depois de Amazonas, no extremo norte do país. Especificou tudo. Colocamos logo o pingo nos is, né? É aquele velho ser para fazer que façamos bem feito, né? Então, eu disse ao Alexandre um pouco que a presidente da fundação quer falar com o senhor. O nome da presidente até hoje é Dona Ana, está a presidente Dona Ana,
que passou a ser uma conselheira também do nosso projeto. Nós temos alguns conselheiros, na verdade. E ela fez uns elogios. Senhor Alexandre, parabéns pelo seu projeto em Roraima. Já interrompi a senhora que eu nem conhecia, né? Dona Ana, na verdade, meu projeto, nosso projeto, porque nós somos uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Deixei isso bem claro. E deixamos claro também que o nosso projeto não tem nada a ver com política. Deixei isso bem claro também nesse bate-papo. Tem nada a ver com associação, com sindicato, com ONG. O projeto é nosso, nós assinamos embaixo. Até não quer dizer que uma associação, uma ONG não queira plantar uma muda de pobreza do nosso projeto, que não vai plantar sim. Mas que não temos nenhum vínculo, tá ok? Com esses órgãos, principalmente com política. Nos dias atuais, política pesa muito. Então achamos por bem fazer essa